Oi! Hoje é resenha do conto O Paraíso dos Gatos, escrito por Émile Zola, aqui da coletânea O Grande Livro dos Gatos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2024. Uma tia me deu um gato angorá, e ele é o bicho mais estúpido que eu conheço. Vejam o que o gato me contou numa noite de inverno, diante das cinzas quentes da lareira. Assim começa O Paraíso dos Gatos, de Émile Zola, que conta a história. Sim, não conta a história desse humano não, conta a história só do gato mesmo, que aliás a gente nem fica sabendo o nome dele. Mas o que vale é a sua visão de mundo, talvez, os seus desejos. Como ele vive bem ali naquela casa, né? Foi dado de presente, né? Dessa tia para esse garotinho, né? Quando ele chegou na casa ali, da família, ele só tinha 2 aninhos, vindo de viagem, de longe. É um gato bonitinho, né? Só que, no bem bom que ele estava ali naquela casa, ele foi engordando cada vez mais. E agora, um gato adulto, ele se vê como uma bola peluda, tá numa boa vida, né? Ele tem aquela comida ali, né? Tem aquela coisa que a gente sempre comenta a respeito dos gatos, né? Aquela convivência que tem que ser feita para com os seres humanos, né? Você finge gostar daqueles seres de 2 pernas, eles gostam da gente, mas tudo bem, a gente aceita os afagos, os carinhos, a comida é boa, né? Ou seja, vale a pena. Você está protegido ali dentro de casa. Aliás, no caso, esse gato aqui está protegido de animais. Ele não consegue sair para fora daquela residência, porque é tudo fechado, todas as portas, todas as janelas. E ele fica, caramba, o que tem lá fora? Ele gosta da vida dele ali, mas sei lá, ele já está se sentindo velho, né? Já viveu bastante, né? E está gordo, né? Está feliz da vida, né? E está cansado, aliás, da sua felicidade. E fica olhando pela janela aquele mundo, e de repente um dia ele vê um bando de gatos, acho que é uns 3 gatos, e ele olha para aqueles gatos esbeltos, jovens, e fala, pô, tô perdendo muito aqui nessa vida. Então ele fica com aquele gostinho de querer conhecer o mundo lá fora, querer conhecer uma nova vida para ele, né? Uma nova experiência. Enfim, acontece que um dia alguém deixa uma janela lá na cozinha aberta e ele fala, é hoje que eu vou embora. Vou conhecer o mundo lá fora. Ele pulou lá, né? E o que vai acontecer com ele? Bom, eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza a gente pode dizer logo de cara que esse conto, principalmente em comparação com o que a gente viu na semana passada, aliás, no vídeo anterior, ele tem uma certa, digamos, é um pouquinho inferior. Pode ser que sim, pode ser que não. Embora a gente encontre aqui um lirismo que a gente não verificou lá na primeira oportunidade. Pois é, esse texto do Zola, ele tem uma certa simplicidade, vamos combinar. Com certeza tem esse atrativo de ser uma história contada pelo próprio gato. Não é um narrador, não é uma figura onisciente que possa entrar na cabecinha do felino. Não, é o próprio gato que está contando essa história. Então a gente tem uma expectativa, uma experiência, né? Uma vivência totalmente daquele ser, que, como eu comentei na abertura do texto, do vídeo, aliás, ele tem aquela esperança de conhecer um mundo diferente do que ele já possui. Ou seja, ele quer conhecer coisas novas. Talvez um pouco de inveja na relação com aqueles outros gatos, né? Eles são magros, ele é gordo, sei lá, mas eles possuem uma certa liberdade que ele não tem ali dentro daquela residência, porque lembrando, ele sempre vivia num ambiente completamente fechado, ele nunca conseguiu descobrir o que é o exterior daquela residência, ou seja, ele tem muitos desejos, mesmo sendo um texto simples, sem muito rebuscamento, a gente consegue perceber que há uma ânsia naquele ser e a gente consegue captar pelo texto. O escritor consegue passar para a gente de uma maneira bastante facilitada. É um texto, como eu disse, meio simplista talvez, mas ele tem a sua pegada, o seu tempero muito do interessante. A gente se envolve sim com as aventuras do gato, mesmo que não seja uma construção super fascinante, não. Provavelmente você até já viu algum outro texto relacionado ao tema de conhecer o mundo, o verdadeiro mundo,
E você vai fazer a comparação e encontrar aqui nessas aventuras desse gato gordo. Ou seja, não tem nada de novo, mas o Zola entrega pra gente uma narrativa interessante. Não digo que é empolgante, mas você fala, tá, bacana. E claro, no decorrer do texto, você vai percebendo que, pelo andar da carruagem, eu mais ou menos sei como essa história vai terminar. Porque é um problema, né? Quando a gente lê muito conto, a gente tem essa tendência de meio que já sacar. Quando a gente está num romance, que é algo mais extenso, a gente se perde, às vezes, nos objetivos. A gente se identifica com um personagem ou outro da história e vai indo ao sabor do que para onde a história está levando a gente. Num conto, claro, a gente pode se envolver bastante, mesmo num texto mais simples como esse. Mas a gente, no fundo, a gente faz alguns palpites de como a história possa acabar. Pelo menos eu tenho essa tendência. Claro, tem muita gente que fica embarcada na história e não pensa nada, né? E sempre é surpreendido, né? No caso aqui, essas são as duas possibilidades. É ele curtir de fato essa nova experiência de vida, ou então ele desejar voltar. Basicamente é isso, né? Não tem como a gente fugir. Claro, um escritor experiente pode vir com uma terceira opção para a gente, e aí sim a gente fala, uau, não tínhamos pensado nisso, mas não é o caso aqui. Pois é. Bom, eu não vou dar o final exatamente da história, se você quiser saber, é só continuar, porque senão dá uma olhada aqui na minutagem do vídeo e pula lá para a parte onde eu atribuo uma certa nota, para você não saber como acaba, mas você já pode imaginar, porque só tem duas opções mesmo. Enfim, está dado aviso de spoiler agora e eu vou dizer como a história acaba. Bom, de fato, talvez seja a opção até mais óbvia, ele não vai gostar da experiência. Pois é, ele vai querer voltar para casa e é o que de fato acontece. As aventuras por qual ele passa num breve período de apenas um dia, eu acho que o dia mal acaba, ele já tem vontade de voltar. E ele se identifica muito com um dos gatos ali presentes. E ele meio que ajuda o gordo a voltar para casa. E ele meio que joga na cara dele, lá no finalzinho da história também, olha, eu sabia o tempo todo que você, só de olhar para você, cara, você é um gato gordo que vive lá dentro daquela casa, eu nunca te vi aqui fora, eu tinha certeza que você queria voltar para aquele sossego, para aquele aconchego, porque viver aqui fora é só para quem curte isso. Se você nunca viveu, por mais que você deseje, você nunca vai ter a vivência suficiente para suportar esse modo de vida. Você suporta aquele modo de vida que você podia até estar desgostoso, mas no fundo você não vai suportar coisa um pouquinho mais difícil. Aqui é só para quem pode, não é para os fracos. Pois é. E basicamente isso que acontece no final. Simplesmente a história acaba com ele retornando ao lar. Claro que há um fechamento aqui muito interessante no texto. E aí você pode dizer, tá, é o que salva, digamos, essa narrativa. Deixa eu achar aqui, que eu me perdi. Cadê? Aqui, página, tá no 39, fica mais fácil de achar pelo começo da próxima, né? Pois bem, o Zola, ele faz um fecho aqui muito interessante. Vocês lembram, né? No começo da narrativa, a gente percebia que o gato contava ao seu pequeno dono, a criança que é dona do gato, né? Aliás, ao contrário, né? Quem começa a narrar a história, na verdade, é a criança. Depois a narrativa passa ao gato, né? Porque a criança no começo do texto fala, vocês não sabem o que esse gato estúpido um dia me contou. E é importante essa referência, essa marcação, na verdade, que o primeiro narrador da história faz ao gato. Ele considera o gato estúpido. Por que ele considera estúpido? Pela vivência que ele tem dentro daquela casa ou pela estupidez que ele fez depois que ele foi viver uma outra coisa e desistiu e voltou para o lado seguro? A gente não tem certeza exatamente o que o primeiro narrador, a criança, estava afirmando. E isso é interessante, claro, da gente avaliar e analisar. Mas, depois que a história do gato se encerra, o narrador volta a ser a criança, que talvez, quando ele escreve isso, talvez ele já tivesse até já adulto. Mas olha só como encerra então a narrativa. Está vendo? Concluiu meu gato, espreguiçando-se diante das brasas. A verdadeira felicidade, o paraíso, meu caro dono, é estar preso e apanhar em uma casa com carne. Isso é importante, finalzinho, né? É estar preso e apanhar em uma casa com carne. Eu falo
pelos gatos. E o finalzinho é somente as duas últimas frases é que dá o fecho aqui do Zola e confirma que, na verdade, as pessoas que estão em algumas condições, talvez quase como escravo em relação a algum grupo, no fundo, se for contar, pesar pela balança, prós e contras, talvez ser escravo seja melhor do que ser liberto, porque a liberdade, enfim, né? Sim, a liberdade nesse texto é importante, é um assunto muito discutido. E quando o gato, esse personagem gordinho, fofinho, que não se sente bem da vida, encontra uma espécie de tutor em meio àqueles 3 gatos esbeltos, claro, devia ser o gato mais velho, ele encontra um tutor que possa ensinar a ele qual é a verdadeira vida de um gato. É muito interessante realmente o que acontece aqui nesse texto. Possa ser previsível ou não no final, tudo bem, prós e contras, né? Vai depender de cada leitor, né? Uns vão gostar mais, outros vão gostar menos. Eu posso dizer que, de uma maneira geral, o texto, como eu disse, é interessante, é leve, tem uma pegada um pouco lírica, é divertido, não dá para dizer que não, mas também não é lá uma grande coisa, não é uma obra-prima, principalmente a respeito dos gatos. E sim, na comparação com o texto anterior que a gente viu no vídeo anterior, eu posso dizer que esse é inferior. Portanto, para O Paraíso dos Gatos, esse é o título certo? O Paraíso dos Gatos, de Émile Zola, eu atribuo apenas... agora fica difícil. 3,5 ou 4 asteriscos? Estou na dúvida agora. É um texto interessante, mais ou menos, não é grande coisa. Não, eu vou ficar com 3,5 asteriscos. Pois é, fica faltando um pouco. Claro, algumas pessoas podem achar muito do interessante, mas eu acho que fica faltando um pouco. Porque as opções de final são aquelas que a gente já comentou, não há uma terceira via proposta pelo escritor, então digamos que é um texto realmente que ficou devendo um pouquinho. É bom, mas ficou devendo um pouquinho. Bom, vamos ver como é que fica para o próximo vídeo. O próximo conto, que eu já adianto para vocês, será de Honoré de Balzac. Ainda vamos ficar com autores franceses. E tem um título bastante interessante. Olha só, Penas de Amor de uma Gata Inglesa. Olha que coisa curiosa, né? Também teremos um certo lirismo por aqui, quem sabe? Esse texto eu ainda não li, vou ler daqui a pouco, mas a gente confere no próximo vídeo aqui do Projeto Contos do Meio-Dia, edição 2024. E eu deixo aqui do lado algumas outras dicas de outras resenhas que eu fiz em anos anteriores. E tchau!